Há verdades que só conseguem entrar por uma porta lateral. Verdades grandes demais, ou dolorosas demais, ou inconvenientes demais para serem ditas de frente. E quando uma verdade dessas precisa ser entregue a alguém, especialmente a alguém poderoso, alguém endurecido pela dor, alguém que fechou os ouvidos para tudo que se pareça com conselho, quem a entrega não pode chegar pelo caminho que todos esperam. Tem que chegar pelo lado. E é por isso que, ao longo de toda a história humana, sempre houve mulheres que aprenderam essa arte. A arte de dizer pela diagonal o que não pode ser dito pela reta. A arte de embalar a verdade dentro de uma história para que ela possa ser engolida. A arte do machal, que em hebraico antigo significa muito mais do que parábola, significa a comparação que abre uma janela na alma de quem ouve, mesmo quando a porta principal está trancada por dentro. Hoje vamos contar a história de uma dessas mulheres. A Bíblia tem nomes que são ensinados desde o berço. Salomão, com toda a sua sabedoria proverbial. Daniel, com a sua interpretação de sonhos. José, com a sua leitura aguda dos tempos. Esses são os nomes que viraram sinônimo de inteligência sagrada. Mas a Bíblia tem também sabedorias menores, escondidas em capítulos curtos, contadas por poucas palavras, atribuídas a pessoas cujos nomes o próprio narrador escolheu não registrar. E entre essas sabedorias escondidas, há uma mulher, uma única mulher, que entrou no salão real do rei Davi, contou uma história inventada do começo ao fim e, ao terminar a história, tinha feito o rei mais poderoso de Israel chorar pela primeira vez em anos. Hoje vamos acordar essa cena. E o que você vai descobrir não é só a beleza retórica do que ela disse. É algo mais profundo. É a constatação dolorosa de que, em muitos momentos da vida, a única forma de dizer a verdade para alguém que se fechou é construir um espelho narrativo tão preciso que a pessoa, ao olhar para a história, acaba reconhecendo o próprio rosto refletido nela. O texto bíblico a chama apenas de mulher sábia de Tecoa. Em hebraico, Isha Shakama, mulher de sabedoria. Não temos o nome dela, não temos a idade, não temos o nome do marido, não temos a história anterior. Temos apenas a aldeia onde vivia. Tecoa, uma vila pastoril nas bordas do deserto de Judá, a uns 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Terra dura, terra de gente que aprende cedo a falar pouco e a observar muito. E temos o nome do homem que foi buscá-la, Joabe, general de Davi, primo do rei, o homem mais leal e, ao mesmo tempo, o mais perigoso da corte. Joabe percebeu, com aquele faro de político que era a sua marca, algo que ninguém mais na corte tinha coragem de nomear: que o coração de Davi estava silenciosamente partindo, que o rei estava se consumindo por dentro por causa de um filho que ele mesmo havia banido, e que se alguém não interviesse, o reino inteiro pagaria pelo congelamento emocional do trono. Mas Joabe não podia falar com Davi diretamente sobre isso. Então ele fez o que homens políticos fazem quando não têm coragem de fazer o que precisa ser feito. Procurou alguém que tivesse a coragem por ele e mandou buscar uma mulher de Tecoa que tinha fama de saber falar sem ferir. Se histórias assim te tocam, essas histórias bíblicas que ninguém conta nas pregações de domingo, mas que estão ali, aguardando que alguém tenha a paciência de demorar nelas, curta este vídeo agora e se inscreve no canal. Compartilha nos comentários onde você está nos assistindo agora, porque cada nome de cidade nos comentários é uma confirmação de que essa história ainda viaja. Você faz parte de uma comunidade
que escolhe procurar a profundidade onde outros se contentam com o título. Então respira fundo e vamos juntos para dentro do salão real. Salão do rei em Jerusalém. Um dia qualquer, no 8º ou 9º ano do reinado. As tochas estão acesas nas paredes laterais, embora ainda seja dia lá fora, porque os palácios da época eram câmaras de pedra que engoliam a luz natural antes que ela chegasse aos tronos. O ar tem aquele cheiro de óleo queimado, de incenso, de roupas pesadas em climas de verão. Davi está sentado. Não estava bem, embora ninguém da corte ousasse dizer isso em voz alta. Os ombros estavam mais fechados do que costumavam estar. Os olhos viajavam menos pelo salão. As mãos repousavam sobre os joelhos com uma quietude que não era serenidade, era esgotamento. E então a porta se abriu. Uma mulher entrou, sozinha, vestida em luto fechado, túnica rasgada na altura do colarinho, véu cinza cobrindo a cabeça e parte do rosto, pés descalços. A pele do rosto sem óleo, o que naquela cultura era sinal inequívoco de luto profundo. Quem entrava ungido entrava em paz. Quem entrava sem unção entrava em chaga aberta. Ela atravessou o salão devagar. Não correu. Não soluçou alto. Não pediu permissão à etiqueta. Foi até onde precisava ir, até a base do trono, e no instante exato em que cruzou a linha invisível que separava cortesãos comuns da presença real, ajoelhou-se, encostou a testa no chão e começou a chorar baixo. Aquele choro que não é performance, é construção. Aquele choro que cabe perfeitamente dentro de cada batida. E disse, com a voz miúda de quem perdeu tudo: "Salva-me, ó Rei." Davi, que tinha ouvido aquela frase 1000 vezes naquele salão, levantou os olhos, mais por reflexo do que por interesse, e perguntou com a economia de palavras dos reis cansados: "Que tens?" E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que a mulher de Tecoa começou a contar a história mais perigosa que aquele salão tinha ouvido em anos. Antes de continuarmos, precisamos parar e entender o mundo que tornou aquela cena possível. Porque essa história só funciona se a gente compreender o terreno em que ela aconteceu, politicamente, culturalmente e, sobretudo, emocionalmente. Estamos no início do século X a.C. Davi reina sobre Israel já há quase uma década. O rei pastor que matou Golias e tocava harpa diante de Saul, agora é monarca consolidado, com palácio em Jerusalém, exército organizado, alianças comerciais com reinos vizinhos, como Tiro e a casa de Toi de Ramate. O Reino Unido de Israel está vivendo o seu auge. Mas atrás da fachada do esplendor político, a casa de Davi está rachando. O texto bíblico, com aquela honestidade dura, que é a marca da literatura hebraica, não esconde isso. Pelo contrário, dedica capítulos inteiros, o do Samuel 11, 12, 13, 14, 15 seguintes, a documentar a desintegração lenta da família real. E o ponto que nos interessa hoje é o capítulo 14, mas para entendê-lo, precisamos primeiro entender o que aconteceu no capítulo 13, porque a cena no salão real não cai do nada. Ela é a consequência tardia de uma tragédia que vinha se desenrolando há 5 anos. Tecoa, a aldeia da nossa protagonista, ficava no sul. Era uma vila modesta, encravada entre as últimas colinas verdes de Judá e o início do deserto. Os habitantes eram pastores e agricultores de sequeiro, gente que vivia da chuva quando ela vinha e da memória da chuva quando não vinha. Era terra que produzia pessoas duras de vida e ágeis de mente, gente que aprendia cedo a ler sinais sutis no comportamento das ovelhas, do céu, dos vizinhos.
Uma vila sem grande prestígio política, mas com fama particular num campo específico. Tecoa produzia mulheres conhecidas pela inteligência verbal, pela capacidade de mediar conflitos entre famílias e clãs, pela facilidade de embalar conselhos duros dentro de palavras macias. Alguns séculos depois dessa mesma vila, sairia também um pastor chamado Amós, que se tornaria um dos profetas mais incômodos de Israel. Talvez não seja coincidência. Tecoa parecia produzir vozes que não tinham medo de dizer a verdade aos poderosos. Naquela cultura, havia uma categoria social que merece a nossa atenção. A categoria das mulheres sábias. Em hebraico, Ishot Shakhamot. Eram mulheres que ocupavam função quase semi-oficial dentro das comunidades, mediavam disputas familiares, aconselhavam viúvas, lembravam aos jovens das tradições e, quando necessário, intercediam diante de figuras de autoridade em nome de causas que de outra forma seriam ignoradas. Não eram juízas formais como Débora, não eram profetisas formais como Hulda, eram outra coisa, eram a memória prática da comunidade, traduzida em linguagem usável. E havia também outra realidade cultural que precisamos entender: a lei do vingador de sangue, em hebraico, Goel Hadam. Quando alguém matava alguém em Israel, o parente mais próximo da vítima tinha o direito, e em alguns casos o dever, de buscar e matar o homicida. Era uma forma de justiça antiga, anterior aos tribunais centralizados, que vinha desde os tempos dos patriarcas. Havia exceções, havia cidades de refúgio, havia procedimentos ritualizados para apelar contra essa lei. Mas, em grande medida, ela ainda governava a vida real de famílias e clãs no Israel da época de Davi. Essa lei é importante porque, sem ela, a história que a mulher de Tecoa vai contar perde o sentido inteiro. Ela vai pedir misericórdia exatamente contra essa lei, e ao fazê-lo, vai criar a abertura que vai permitir Davi ouvir o que ele não conseguia ouvir. E há uma última peça do mundo que precisamos colocar no tabuleiro: a lei sobre exílio voluntário. Quando um homicida fugia para fora do território, para um reino vizinho sob a proteção de um rei estrangeiro, ele entrava num limbo jurídico. Não podia ser executado porque estava fora do alcance da lei. Mas também não podia voltar, porque assim que voltasse, a lei o pegaria. Era uma forma de prisão geográfica que durava, na prática, até a morte do exilado. E é exatamente nesse limbo que está, naquele momento, o filho mais amado de Davi, o príncipe Absalão. Há 3 anos exilado em Gesur, no reino do avô materno, esperando alguma coisa que nem ele mesmo sabia descrever. Esperando, talvez, que o pai mandasse buscá-lo. E o pai, embora desejasse fazer isso com cada fibra do corpo, não podia, porque era ele mesmo o juiz supremo da nação, e perdoar Absalão em público seria atropelar a lei que ele jurou guardar. Era um nó que parecia impossível de desatar. Até que uma mulher de Tecoa, treinada por Joabe, atravessou o salão real e começou a contar uma história que nunca tinha acontecido. 4 pessoas convergem nesta cena, cada uma com um peso diferente. Vamos conhecê-las uma por uma, porque entender quem são essas pessoas é entender por que aquela tarde no salão real foi capaz de produzir o efeito que produziu. Comecemos por Davi. Mas o Davi deste momento não é o Davi da funda contra Golias. Não é o Davi das vitórias contra os filisteus. É um Davi mais velho, mais cansado, mais quebrado pela própria história. É o Davi que 2 anos antes havia atravessado o pecado mais grave de toda a sua vida. A história com Batseba e o assassinato planejado de Urias, o heteu, marido dela. É o Davi que havia ouvido o profeta Natã chegar com uma parábola.
exatamente esse formato narrativo, anote esse detalhe. Vamos voltar a ele. Uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre e que, ao ouvir aquela parábola, teve a fúria explodida em si mesmo, jurou matar o rico e ouviu de Natã as 4 palavras que reorganizaram a vida dele para sempre. Tu és este homem. Esse Davi havia se arrependido. Tinha escrito o Salmo 51, que é a confissão pública mais devastadora preservada no Antigo Testamento. Tinha tentado reconstruir a vida espiritual. Mas a partir daquele dia, alguma coisa nele tinha cedido. A casa que ele havia construído começou a tropeçar nela mesma, e o primeiro tropeço grande veio na forma de uma tragédia familiar que envolvia 3 dos seus filhos, Amnon, Tamar e Absalão. Amnon era o primogênito de Davi, filho de Ahinoam, príncipe herdeiro. E foi Amnon quem cometeu, segundo o relato cru de 2 Samuel 13, o ato de violência contra a meia-irmã, Tamar, filha de Maaca. O texto bíblico não suaviza nada. Diz que Amnon a forçou, que depois a desprezou, que a expulsou da sua casa, e que Tamar, vestida com a túnica de princesa rasgada, andou pela cidade chorando de cinzas na cabeça, num gesto público de luto que era, ele mesmo, uma acusação silenciosa contra toda a família real. Quando Davi soube do que tinha acontecido, o texto registra que ele ficou muito irado. Mas o texto registra também que ele não fez nada, não puniu Amnon, não falou com Tamar, não convocou tribunais, apenas ficou irado. E essa inércia paterna, essa ausência de resposta, foi como combustível derramado sobre o coração de Absalão, irmão de sangue de Tamar pela mesma mãe, e, portanto, carregado pela cultura da época com o dever de vingar a honra dela. Absalão esperou. Esperou 2 anos com a paciência fria de quem sabe que vingança feita no calor é vingança mal feita. Combinou uma festa de tosquia das suas ovelhas em Baal-Hazor. Convidou todos os filhos do rei. E quando Amnon estava bêbado, Absalão deu o sinal aos seus servos. Mataram Amnon ali mesmo, à mesa. E Absalão fugiu para Gesur, para a casa do avô materno, o rei Talmai. E lá ficou 3 anos no exílio que descrevemos antes. Davi havia chorado demais por Amnon nos primeiros dias. E depois, esse é um detalhe que o texto bíblico oferece com uma precisão dolorosa. O coração de Davi começou a desejar Absalão. O verbo hebraico que o narrador usa é tiklot, que significa esgotar-se de saudade, consumir-se de anseio. Davi chorava agora não pelo filho morto, mas pelo filho exilado. E não tinha como dizer isso em voz alta, porque dizer em voz alta seria comprometer a justiça que ele havia jurado defender. Joabe, o terceiro personagem do triângulo, percebeu. Joabe sempre percebia. Filho de Zeruia, irmã de Davi, ele era primo do rei e general supremo do exército. Era o homem que tinha matado Abner para vingar Asael, irmão dele. Era o homem que havia obedecido, sem questionar, quando Davi mandou colocar Urias na frente da batalha. Era o homem que tinha as mãos sujas de várias decisões duras tomadas em nome do rei. E era também o homem mais politicamente astuto da corte. Joabe entendia que um trono cujo ocupante está consumido por dor é um trono frágil, que um rei que chora em silêncio acaba governando mal, que a estabilidade do reino dependia, nesse momento exato, de alguma forma de reconciliação entre Davi e Absalão. Mas Joabe também sabia que ele mesmo não podia conduzir essa reconciliação. Era próximo demais. Era envolvido demais. Davi reconheceria a estratégia política
antes mesmo de ouvir o argumento. Então Joabe fez o que líderes inteligentes fazem quando precisam mover algo sem que pareça que estão movendo. Procurou um intermediário. E o intermediário ideal não era um homem, não era um ancião, não era um sacerdote, era uma mulher. E aqui chegamos à quarta pessoa do triângulo, a nossa protagonista, a mulher sábia de Tecoa. A Bíblia não nos dá o nome dela. Esse silêncio nominal merece ser examinado, porque ele aparece de forma proposital. Em outras passagens, quando o texto quer nos dar o nome de uma mulher, ele dá Sara, Ruth, Esther, Abigail, Hulda. Aqui deliberadamente não dá. E a hipótese mais convincente entre os comentaristas é que esse silêncio é uma forma de elevação, não de apagamento. É como se o narrador estivesse dizendo: essa mulher representa todas as mulheres sábias daquela região naquele tempo. O nome dela é menos importante do que a função dela. Ela é arquétipo antes de ser indivíduo. Sabemos pouco mais que isso. Ela vivia em Tecoa. Tinha alguma fama local, porque Joabe sabia onde encontrá-la. Era hábil o suficiente em retórica para que Joabe confiasse nela uma missão de altíssimo risco diante do próprio rei. E era moralmente disposta a aceitar o risco, porque uma mulher de cidadezinha rural ir a Jerusalém para mentir na cara do rei era, em qualquer leitura, uma aventura que poderia terminar com a cabeça dela rolando se a coisa desse errado. E mesmo assim, ela aceitou. Pegou as instruções de Joabe, cobriu-se de luto, tirou o óleo do rosto e foi. Voltemos ao palácio. A cena que paramos. A mulher ajoelhada na base do trono, Davi olhando para ela com aquele cansaço dos reis que ouvem petições demais. Ela começou a falar. E o que ela contou foi o seguinte. Disse que era viúva, que o marido tinha morrido há tempos, que tinha tido 2 filhos, que os 2 filhos haviam brigado um dia no campo sem ninguém para apartá-los, e que um havia matado o outro. Disse que agora toda a família clamava por ela, exigindo que entregasse o filho assassino para que o sangue do irmão morto fosse vingado conforme a lei do Goel Hadam, e disse com a voz quebrada que se entregasse o filho que restava, ficaria sem ninguém. O nome do marido morto se apagaria da terra, a casa inteira se extinguiria, e ela, viúva sem descendentes, seria como uma brasa solitária prestes a ser pisada. Usou exatamente essa imagem em hebraico, e o cuidado dessa imagem é uma das marcas da inteligência do texto. Pediu ao rei que decretasse proteção sobre o filho remanescente. Davi ouviu. Ouviu mais devagar do que tinha ouvido a primeira frase, porque a história, embora aparentemente simples, tinha algo nela que mexia com algo. Não disse nada de imediato. Pediu que ela voltasse para casa e disse que ele resolveria a questão dela. Mas a mulher não saiu, não recuou, insistiu com aquela polidez extrema que era própria de quem fala com reis e pediu uma garantia ainda mais firme. Disse que aceitaria carregar sobre si toda a culpa, se houvesse culpa, contanto que o rei jurasse pelo Senhor que o filho dela não seria tocado. E Davi, talvez já um pouco mexido, talvez ainda no automático judicial das petições rotineiras, jurou. Jurou pelo Senhor que vivia. Disse com solenidade que nem um fio de cabelo do filho dela cairia ao chão. E foi nesse momento, exatamente neste, que a mulher de Tecoa olhou para o rei Davi e fez a coisa mais perigosa que ela podia fazer. Pivotou. Pivotar em retórica antiga era movimento técnico. Era o instante em que o orador passava da fábula
à aplicação, da história ao significado, da máscara ao rosto, mas pivotar diante de um rei que acaba de ser conduzido emocionalmente por uma história inventada, um rei que pode, em meio segundo, perceber que foi manipulado e mandar prender quem o manipulou, era manobra de altíssimo risco. Exigia que a mulher tivesse calculado tudo de antemão. Exigia que ela tivesse confiança absoluta no terreno emocional onde havia colocado o rei. E exigia, sobretudo, que ela tivesse coragem de não recuar, mesmo se Davi reagisse com fúria. Ela pivotou, disse, e vamos demorar nessa fala, porque ela é o eixo da história inteira. Por que pensaste tu coisa semelhante contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto não fazer voltar o rei, o seu desterrado. Olhe a engenharia dessa frase. É construída como uma dobradiça. A primeira parte fala da viúva ficcional. Por que pensaste coisa semelhante contra o povo de Deus? Mas a segunda parte abre uma dimensão que a história ficcional não tinha. Aparece de repente, sem aviso, a expressão o seu desterrado. O singular, o específico, não é mais a viúva e o filho dela. É algo de Davi. É alguém de Davi. E nesse instante exato, dentro do salão, no espaço microscópico entre uma frase e outra, Davi entende. A história que ele acabou de ouvir não era sobre uma viúva qualquer. Era sobre ele, o filho assassino que precisava de proteção contra a lei rígida do clã. Não era um adolescente perdido nas colinas de Tecoa. Era Absalão. E o rei que havia jurado, 2 minutos antes, pela vida do Senhor, que protegeria aquele filho de toda violência. Esse rei era ele mesmo. Davi havia acabado de jurar a salvação de Absalão sem saber que estava jurando. Mas a mulher de Tecoa não parou na pivotada. Sabia que o efeito do espelho podia se desfazer rápido se ela deixasse o silêncio se instalar e o rei começasse a racionalizar. Então emendou imediatamente com uma sequência teológica que é uma das mais belas e mais subestimadas declarações sobre Deus em todo o Antigo Testamento. Disse: porque havemos de morrer, e somos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, todavia, não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado dele. Vamos parar nesta frase, porque ela é, em si mesma, um dos pontos mais altos da teologia hebraica antiga. Primeiro, a imagem da água derramada na terra. Em hebraico, a água que cai no chão seco do deserto é absorvida em segundos. Não há como recuperá-la. Não há como juntá-la de novo. É a imagem perfeita da transitoriedade humana, da impossibilidade de desfazer o que foi feito, da urgência de não desperdiçar o tempo que ainda há. Segundo, e mais importante, a afirmação teológica que vem depois. Deus não tira a vida, mas planeja meios para que o banido não permaneça banido. Deus, segundo a mulher de Tecoa, é um Deus que não desiste das pessoas exiladas. Deus é arquiteto de retornos. Deus inventa caminhos para que aqueles que estão fora do círculo possam, de alguma forma, voltar para dentro. E o que essa mulher anônima de Tecoa estava dizendo a Davi era: Davi, se Deus não desiste do banido, por que tu, que és apenas um rei mortal, por que tu desistes do teu? Se Deus inventa caminhos de volta, por que tu, sentado no teu trono, não inventas o caminho de volta para o teu próprio filho? Era um argumento teológico, era um argumento jurídico, era um argumento emocional. As 3 camadas dobradas numa única frase. E Davi, que era um homem espiritual demais para resistir a um argumento teológico, jurídico demais,
para resistir a uma manobra retórica jurídica e pai demais para resistir ao apelo emocional, foi atingido nas 3 frentes ao mesmo tempo. Houve silêncio no salão, e Davi, depois de um instante longo, perguntou à mulher uma coisa que revela que ele havia entendido tudo. Perguntou se Joabe estava por trás daquilo. Perguntou de uma forma específica. Perguntou se a mão de Joabe estava com ela em tudo aquilo. A mulher, sem mentir mais, porque a mentira já tinha cumprido o seu papel, confirmou. Disse que sim. Disse que Joabe a havia instruído. Mas acrescentou uma coisa importante. Disse que Joabe tinha feito isso porque queria dar uma face nova à coisa. Em outras palavras, Joabe queria que o rei pudesse ver a situação por outro ângulo. E Davi não se irritou. O texto registra que ele não se irritou. Levantou-se, mandou chamar Joabe e disse a ele, com o suspiro pesado dos homens que finalmente fazem o que sempre quiseram fazer, mas estavam impedidos por orgulho ou por dever, disse: Vai, traz o jovem Absalão. A mulher de Tecoa havia conseguido, em uma única audiência, com uma história que nunca tinha acontecido, ela havia desatado um nó político e emocional que vinha apertando o reino há 5 anos. Vamos parar agora e olhar com calma para o que aconteceu naquele salão. Porque a técnica que essa mulher usou merece dissecação peça por peça, não como exercício acadêmico, mas porque é uma das técnicas de comunicação mais antigas e mais poderosas que a humanidade já desenvolveu. E ela não é exclusiva daquele tempo. Ela continua funcionando hoje, em casas, em famílias, em relações de trabalho. E entendê-la em detalhe é receber da mulher anônima de Tecoa uma herança de inteligência que pode mudar a forma como você lida com pessoas endurecidas pela própria dor. A técnica se chama mashal. Em hebraico, mashal, comparação, parábola, fábula moral. É a técnica de contar uma história aparentemente desconectada do problema real, com personagens fictícios e situações imaginárias, mas estruturada de tal forma que, ao final, a pessoa que ouve seja conduzida a aplicar a lógica da história à própria vida e descobrir por dentro uma verdade que ela não conseguia receber por fora. Essa técnica tem 3 fases, e a mulher de Tecoa as executou todas com perfeição. Primeira fase, o disfarce convincente. A história precisa ser plausível, precisa ter detalhes suficientes para o ouvinte aceitar como verdadeira no momento em que ouve. A mulher de Tecoa veio vestida em luto autêntico, vestes rasgadas, sem óleo, descalça. Esses detalhes não eram acessórios, eram credenciais. Davi, ao olhar para ela, viu uma mulher concreta, com um problema concreto, e o cérebro real dele aceitou a história como real antes que ele pudesse questionar. Esse é o primeiro passo de toda a parábola que funciona. A pessoa precisa entrar na história como se ela fosse verdade. Se o ouvinte detecta a ficção cedo demais, o efeito morre. Segunda fase, o engajamento emocional ativo. A história precisa fazer com que o ouvinte tome posição. A mulher de Tecoa não apenas contou um drama, ela pediu uma decisão. Pediu que o rei jurasse proteger o filho dela. Forçou Davi a se comprometer pessoalmente com o desfecho da história. E quando Davi jurou, ele não estava apenas concordando com algo abstrato. Estava se vinculando emocionalmente ao destino daqueles personagens fictícios. Estava colocando o próprio nome em jogo. Esse é o coração técnico da parábola. Fazer com que a pessoa, dentro da história, decida algo. Porque uma vez que a pessoa decidiu dentro da ficção, é muito mais difícil ela fugir da decisão quando descobrir que a ficção era espelho.
Terceira fase, a reverência da revelação. A mulher de Tecoa não apontou o dedo, não disse, sou eu, Absalão, ou estou falando do teu filho, ó rei. Foi mais sutil que isso. Apenas, no momento certo, pediu ao rei que aplicasse a lógica que ele tinha acabado de aceitar à situação real do reino. Pivotou a frase de modo que fosse o próprio Davi quem fizesse a conexão na cabeça. Esse é o detalhe mais importante de toda a técnica. Se ela tivesse anunciado a aplicação, se tivesse explicado que a história era sobre Absalão, Davi teria sentido raiva, teria se sentido manipulado, teria fechado de novo. Mas, porque ela permitiu que Davi descobrisse sozinho, a descoberta ficou dele. E o que a gente descobre por si mesmo, a gente não rejeita. Essa técnica, vale notar, não era novidade na corte de Davi. 5 anos antes, Davi já havia sido alvo de uma parábola muito parecida. O profeta Natã, depois do caso de Batseba e do assassinato de Urias, tinha vindo até ele com a história do homem rico que tinha muitos cordeiros e que, em vez de matar um dos próprios para alimentar um viajante, foi e tomou o único cordeiro que o homem pobre tinha e matou esse. Davi tinha ouvido a parábola, tinha se enfurecido contra o homem rico, tinha jurado que o homem deveria morrer. E Natã tinha respondido com aquelas 4 palavras que mudaram a vida dele para sempre. Tu és este homem. A mulher de Tecoa, possivelmente por orientação de Joabe, possivelmente por intuição própria, possivelmente porque a corte inteira ainda lembrava daquele episódio, usou exatamente a mesma estrutura. A diferença foi o objetivo. Natã usou a parábola para condenar Davi e levá-lo ao arrependimento. A mulher de Tecoa usou a mesma técnica para libertar Davi e levá-lo à reconciliação. Mesma forma, função oposta. E essa simetria entre os 2 episódios não é coincidência narrativa do texto bíblico, é, segundo a leitura de muitos comentaristas, deliberada. O autor de 2 Samuel quis que a gente percebesse o eco. Quis que a gente visse que a mesma ferramenta retórica pode servir tanto para chamar a responsabilidade quanto para abrir a porta do perdão. Tudo depende de quem segura a ferramenta, com que intenção e em que momento. E a mulher de Tecoa, ao executar essa técnica com a precisão que executou, não foi apenas uma mensageira de Joabe, foi, dentro do espaço daquela cena, uma profetisa funcional. Não recebeu visões, não foi convocada por anjo, mas exerceu naquele instante a função profética central, colocar diante do rei uma verdade que ele não podia ver sozinho e fazer isso de uma forma que o rei pudesse receber. A frase teológica que ela disse sobre Deus que cogita meios para que o banido não permaneça banido é uma das declarações mais importantes sobre o caráter de Deus em toda a literatura hebraica antiga. Pense no peso disso. A teologia de que Deus é arquiteto de retornos, que Deus inventa caminhos para que o exilado volte, é uma das raízes profundas da fé israelita. E essa teologia, neste capítulo da Bíblia, sai da boca não de um profeta famoso, não de um sacerdote, não de um sábio do palácio. Sai da boca de uma mulher anônima, de uma vila no sul de Judá. E quem está escrevendo o texto, sob inspiração, escolhe preservar essas palavras dela, palavra por palavra, exatamente como ela disse. Isso é o que a maioria das pregações apressadas perde. A mulher de Tecoa não foi instrumento, foi voz, não foi marionete de Joabe. Foi alguém que, ao receber um roteiro do general, acrescentou uma teologia profunda que provavelmente não estava no roteiro. Joabe lhe deu a parábola.
Mas a frase sobre Deus que não desiste do banido é, com toda a probabilidade, contribuição dela. Improvisada, falada no calor do momento e preservada para sempre como escritura. Isso é grandeza, mas o texto bíblico não nos deixa em festa, não fecha a história num laço bonito. E aqui aparece a complexidade que torna esta narrativa ainda mais profunda e que separa a leitura madura da leitura ingênua. Davi mandou Joabe ir buscar Absalão. Joabe foi. Trouxe o príncipe de volta a Jerusalém, mas Davi, mesmo tendo mandado buscá-lo, não o quis ver imediatamente. O texto registra essa decisão com aquela mesma precisão dolorosa. Vire-se Absalão para sua casa e não veja a minha face. Absalão voltou, mas voltou para uma espécie de prisão domiciliar simbólica. Estava em Jerusalém, mas não no palácio. Estava perto do pai, mas não diante do pai. Por 2 anos inteiros, Absalão viveu nessa zona ambígua. E o coração dele, que talvez tivesse esperado uma reconciliação plena, foi se endurecendo lentamente. Por que Davi recuou? O texto não responde diretamente, mas a leitura interpretativa mais convincente é que Davi, mesmo movido pela mulher de Tecoa, ainda não tinha conseguido resolver internamente a tensão entre o pai que queria abraçar Absalão e o juiz que precisava punir o assassinato de Amnon. Trazer Absalão de volta foi um gesto de pai. Não vê-lo foi um gesto de juiz. E essa hesitação, essa meia decisão, custou caro, porque deu a Absalão 2 anos para alimentar o ressentimento que mais tarde explodiria na revolta política mais traumática de todo o reinado de Davi. Há aqui uma lição sombria. A intervenção da mulher de Tecoa foi sábia, foi correta, foi até teologicamente fundamentada. Mas ela conseguiu mover o coração de Davi apenas até onde Davi mesmo permitiu ser movido. Conseguiu trazer Absalão de volta a Jerusalém, mas não conseguiu fazer Davi resolver o nó interno que continuava apertado dentro dele. E o desfecho dessa história, alguns capítulos adiante, é trágico. Absalão se rebela contra o pai, tenta usurpar o trono e morre de modo lamentável, pendurado pelos cabelos numa árvore enquanto fugia das tropas de Joabe. Sim, do mesmo Joabe que o mata desobedecendo às ordens explícitas de Davi. Esse desfecho importa para nós agora, porque ele revela uma verdade desconfortável. A sabedoria de uma mulher pode abrir uma porta, mas ela não pode obrigar a outra pessoa a atravessá-la inteira. A mulher de Tecoa fez tudo o que era possível fazer, e ainda assim a tragédia maior aconteceu, não por culpa dela, mas porque Davi, mesmo movido, não conseguiu se mover por completo. E a outra leitura, mais luminosa, que precisa ser oferecida em equilíbrio com essa primeira. Sem a intervenção da mulher de Tecoa, Absalão teria morrido no exílio sem nunca mais ver o pai. Sem aquela parábola, sem aquela coragem, o reino inteiro teria amargurado ainda mais. E mesmo que o desfecho final tenha sido trágico, houve 2 anos a mais de proximidade entre pai e filho. Houve a possibilidade, mesmo que não plenamente realizada, de uma reconciliação. E numa vida humana, a possibilidade de reconciliação é em si um bem. Mesmo quando ela não se realiza inteira, o ato de oferecê-la tem peso eterno. A mulher de Tecoa fez o que estava ao seu alcance. E o que estava ao alcance dela foi mais do que qualquer outra pessoa daquela corte havia conseguido fazer em 5 anos. Agora vamos respirar. Vamos olhar essa história inteira de fora. Há algo profundamente comovente sobre a função que esta mulher cumpriu.
e é uma função que, em alguma escala, milhões de mulheres cumprem todos os dias, em todos os lugares do mundo, sem que ninguém perceba. A mulher de Tecoa foi mediadora invisível. Ela atravessou a fronteira entre dois homens que não conseguiam se falar diretamente, Joabe e Davi, e levou, de um lado para o outro, uma verdade embrulhada em forma narrativa. E ao fazer isso, ela demonstrou uma habilidade que é, ainda hoje, mais comum em mulheres do que em homens, embora não exclusiva delas. A habilidade de pegar conflitos brutos e transformá-los em material narrativo manuseável. Pense em quantas famílias foram salvas, ao longo dos séculos, por mulheres que entenderam, sem nunca terem lido um manual de psicologia, que algumas verdades só podem ser ditas se forem contadas. Que dizer ao marido endurecido pela raiva, você está magoando sua filha, frequentemente fecha a porta. Mas contar, casualmente, a história de uma família vizinha em que um pai se afastou da filha e arrependeu-se tarde demais. Essa história pode entrar onde a acusação direta não entra. Pense em quantas relações foram preservadas porque uma mulher, em algum jantar, em alguma viagem de carro, em alguma conversa noturna de cozinha, soube embalar uma verdade dura em uma fábula doce e oferecer essa fábula no momento exato em que o ouvinte tinha o coração entreaberto. Essa não é manipulação no sentido pejorativo. É a arte da empatia. É reconhecer que o ser humano tem zonas de defesa e que tentar atacar essas zonas de frente é gastar energia inutilmente, enquanto rodeá-las e entrar pela porta dos fundos do coração é, às vezes, a única forma de a verdade chegar. A tradição rabínica, embora não inclua oficialmente a mulher de Tecoa entre as 7 profetisas reconhecidas, que são Sara, Miriam, Débora, Hana, Hulda, Abigail e Esther, coloca-a numa categoria informal, mas distinta, junto com outras mulheres do livro de Sug de Samuel que exerceram função profética no momento exato. Essa categoria informal merece o nosso respeito, porque ela reconhece algo que a categoria formal não consegue capturar. Há mulheres que profetizam não através de visões espetaculares, mas através da capacidade de dizer a coisa certa no momento certo de uma forma que ninguém mais conseguiria dizer. Essa é uma forma de profecia que opera nas dobras da vida cotidiana, em conversas que parecem casuais, em histórias que parecem inocentes e que mudam o curso de famílias e reinos. Há também uma dimensão dessa história que merece atenção especial. A mulher de Tecoa não recebeu louros públicos, não foi cantada em poemas, não teve um capítulo dedicado à biografia dela. Sai de cena assim que cumpre a função e o texto bíblico sequer registra o nome. Esse anonimato pode parecer, a uma primeira leitura, uma injustiça narrativa. Mas há uma leitura alternativa mais profunda. O anonimato dela é a sua coroa. Porque ela não fez aquilo para ser lembrada. Fez porque era preciso fazer. E o fato de o texto preservar a fala dela palavra por palavra, mas omitir o nome, é talvez a forma mais elevada de honra. Diz, sem dizer, que ela é qualquer mulher, que ela pode ser cada mulher, que o nome importa menos que a coragem. Há ainda a questão de Joabe. Ele aparece nessa história como personagem ambíguo, e essa ambiguidade precisa ser reconhecida. Joabe não age por puro altruísmo, age em parte por cálculo político. Sabe que um reino com um rei deprimido é um reino vulnerável e quer estabilidade. Mas Joabe também age em parte por uma forma estranha de cuidado. Ele percebe a dor de Davi e quer aliviá-la. As duas motivações
coexistem. E o instrumento que ele escolhe, uma mulher anônima de Tecoa, é em si revelador. Joabe sabia que a verdade que precisava ser dita não podia vir de um homem armado. Tinha que vir de uma mulher de luto. Sabia que a inteligência feminina era, naquele caso, mais poderosa que qualquer cetro ou espada. E sabia também que se a coisa desse errado, era mais fácil sacrificar uma mulher anônima do que comprometer-se ele próprio. Essa última observação é dura e precisa ser dita. A mulher de Tecoa correu o risco. Joabe se protegeu. E há aqui uma ressonância contemporânea desconfortável. Quantas vezes, ao longo da história, mulheres foram empurradas para a linha de frente das mediações arriscadas, exatamente porque, se a coisa desse errado, era considerado aceitável que elas pagassem o preço. Reconhecer isso não diminui a coragem da mulher de Tecoa. Pelo contrário, eleva, porque ela aceitou correr o risco mesmo sabendo que a rede de proteção era frágil. Há, finalmente, uma última dimensão a ser olhada. A frase teológica que ela disse sobre Deus que cogita meios para que o banido não permaneça banido ressoa séculos adiante. Essa frase reaparece em substância na teologia profética posterior. Reaparece em Isaías quando o profeta fala da reunião dos exilados. Reaparece em Ezequiel quando descreve o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Reaparece, mais vibrantemente que tudo, no Novo Testamento, quando Jesus narra a parábola do filho pródigo, uma parábola que tem ressonância estrutural quase exata com a situação de Absalão. Filho perdido, pai que espera, caminho de volta possível. A mulher de Tecoa, sem saber, plantou uma semente teológica que floresceu ao longo de toda a Bíblia. E essa é a recompensa real do anonimato dela. O nome se perdeu, mas a teologia não. A teologia está lá, palavra por palavra, no capítulo 14 de 2 Samuel, esperando que cada geração de leitores tropece nela e diga, com humildade, alguma versão de "Isso é maior do que eu havia percebido". Tecoa ainda existe. As colinas onde os pastores levavam as ovelhas continuam ali, na borda do deserto da Judéia, sob o mesmo sol que aquece a pedra desde sempre. Não há monumentos para a mulher sábia, não há placas. Os turistas que passam por Tecoa hoje vão atrás de Amós, que veio depois. E mesmo o Amós que conhecem é uma sombra do profeta original. Mas em algum lugar dessa paisagem, o eco daquela tarde no salão real ainda ressoa, não literalmente, mas no sentido em que toda palavra dita com peso continua reverberando muito depois que o som mecânico se dissipa. Cada vez que uma mulher entende, sem ninguém ter ensinado a ela, que algumas verdades só entram pelo lado oblíquo, está pegando emprestada uma técnica que aquela mulher de Tecoa usou primeiro. Cada vez que alguém escolhe contar uma história, em vez de fazer um sermão, está repetindo, em escala miniatura, o gesto da parábola dela. Cada vez que uma mediação difícil é feita em silêncio, com inteligência, sem aplauso, sem registro, ela está ali, sem nome, sem documentação, mas presente. E há uma frase que eu queria deixar com você esta noite. A frase mais alta que aquela mulher disse, a frase que durou 3.000 anos esperando para chegar a este vídeo, ao seu fone de ouvido, ao seu travesseiro. Deus não tira a vida, mas planeja meios para que o banido não permaneça banido. Pense nessa frase devagar. Deus não desiste de quem está fora. Deus arquiteta retornos. Deus inventa portas onde só havia muros. E a mulher de Tecoa, ao trazer essa teologia para o salão real, estava dizendo a Davi, e está dizendo a você agora,
que se Deus é assim, talvez nós também possamos ser. Que talvez a banição em que alguém da nossa vida está vivendo ou em que nós estamos vivendo não seja a última palavra. Que talvez ainda haja uma volta possível, mesmo que o caminho dela tenha que ser inventado. Você conhecia essa história? Quantas mulheres sábias passaram pela sua família, pela sua vizinhança, pela sua vida, contando histórias que mudaram quem você é, sem nunca pedirem crédito? Conta pra gente nos comentários. Diga onde está. Diga quem é a mulher de Tecoa da sua história. Aquela que entrou na sala num momento decisivo e disse o que ninguém mais teve coragem de dizer. Porque toda grande história tem dois fins: o fim da narração e o fim do silêncio. O primeiro acaba aqui, o segundo está esperando dentro de você. Se essa história te tocou, deixa o teu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, a próxima voz adormecida nas dobras do texto sagrado também chega até você. E me conta nos comentários quem foi a mulher de Tecoa da sua vida. Eu leio cada um. Boa noite e que o sono te leve devagar.